vocês da matemática, tamo junto, aula 81, e a gente vem falando de trigonometria. Isso, e a novidade é essa, tá? Vamos continuar no mesmo conteúdo, só que agora trabalhando os outros ângulos, porque nós estávamos presos a 30, 45 e 60, os ângulos notáveis. Só que nós falamos para vocês que existem outros ângulos, porque A mais B, ou alfa mais beta, é 90. Né? É 90. Então vai de 1 a 89. Eu escuto falar a trigonometria e já fico assim... Ei, vocês conseguiram gravar a musiquinha? Olha, é muito legal, tá? Eu quero os vídeos, queremos os vídeos, registros, né? Vídeos de vocês cantando aí o Bate o Sino, porque realmente depois fica na memória. Tem alunos que a gente escuta, que a gente encontra anos depois, já se formaram pela mediação tecnológica. Quando a gente encontrou, professora, a gente lembra daquela lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Realmente fica bem na memória e isso é importante, porque jamais a gente esquece esses valores que vamos usar aí muitas vezes, né? Vamos então? Bora. Oi, vamos junto. Aula 81, vem com a gente, olha lá. Trigonometria na sua parte 2. Opa, continuamos falando de seno, cosseno e tangente. Né? E vamos fazer algumas aplicações na resolução de alguns problemas. Só que esse seno, cosseno e tangente agora não serão mais no ângulo de 30, 45 e 60. Ah, pode ser nos outros arcos? Então, outros arcos, outros um ângulos. arco de 25. Beleza, um arco de 39, pode ser. Né? Então, aula 81 a gente vai ver algo mais complementar aí. Mas é hora daquele abraço, daquele chamego e o oferecimento do dia da aula de hoje vai para o professor Mauro. Ó, o professor saiu na foto. Ou melhor, entrou na foto. Do primeiro ano C e a galera bonita que vem junto com ele. Olha, e só para justificar aqui, tá? Não fomos nós que cortamos a imagem, selfie no meio, não, tá? Veio assim já. Verdade. Ela tirou a selfie assim, é o estilo da selfie dela, que sobe meia banda assim, ó. Meia banda. Os meninos agachadinhos aí, as meninas ali, né, nossas alunas. Gente, povo bonito, tá? Eu acho que lá o ar-condicionado pega no último, porque tá estão frio. De casaco. Ou elas são parentes da Lúcia. São parentes da professora Lúcia que vive com frio. Porque a Lúcia entra na sala, tá com 38 graus no ar-condicionado, ela fala assim, nossa, tá frio aqui, né? Desliga o ar, não tá ligado o ar. A professora Lúcia é gaúcha e vive fugindo do ar-condicionado, vive fugindo do calor aí. Realmente, vive fugindo do frio, quer dizer, do calor, vive em busca do calor. Mas a galera ali tá de casaco, eu acho que o ar-condicionado da sala é forte. Dá frio, né? Professor Mauro e a turma do primeiro ano C. Primeiro ano gente C, linda, daqui, legal, gente, bonita. Olha, os nossos alunos são tudo lindo, né? Então, não sei o que acontece. E o uniforme deles bonito da cor. Gostei uma cor dessa bem cor intensa aí. E bem forte. Estava pra gente vir com essa cor, combinar com eles. Pois é, né? podíamos combinar nossas cores com as cores das fotos, né? Verdade. São 2 aulas, duas camisas. Não vai ter como. Primeiro ano C, professor Mauro, galera bonita, vem de onde mesmo? Qual escola? Vamos ver. Qual município? Hein? A gente ficou de falar o município daquela escola da aula anterior. Marco Azul, né? Mas Marco Azul, será que não é já Não sei. Extensão Marco Azul, eu acho que não. Vamos verificar, vamos ver. Conferir. Vamos lá, então. Escola Fernando Sabino, extensão Arthur da Costa e Silva. É o Fernando Sabido? Aqui é que a gente diz que os alunos são sabidos, né? Da Fernando Sabido. É Fernando Sabino, mas a gente faz esse trocadilho aí. Mas com certeza eles são sabidos também. Com certeza. O lugar é o distrito de Flor da Serra, Alto Alegre dos Parecidos, em Rondônia, nossa querida amada Rondônia, como sempre. Flor da Serra, chega a ser bonito esse nome, né? Aquela região ali, né, é mais elevada, com os mais morros. serrana, Isso. Distrito de Flor da Serra. Olha, tudo é bonito, Flor da Serra e Alto Alegre dos Parecidos. O município já transmite uma alegria, acho que a gente já chega feliz lá quando vai visitar. A escola Fernando Sabido, os meninos sabidos. Os meninos sabidos, tá tudo ótimo. Professor Mauro, um abraço para você, tá? Um carinho bem especial da gente. Meninos, beijo no coração, continuem sabidos e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Alto Alegre é longe? É longe? Tá, então não sei, mas... Vem aí. Ei, vocês estão no primeiro ano, façam uma excursão e venham nos visitar, né? Tem até o terceirão aí para vocês. Tem um projeto aí, professor Mauro.
Tem um projeto do professor Beto aí e tal, né? Nos trilhos da história e Isso, tal. liga, manda mensagem pro Beto. Organiza aí, faz umas rifas, junta um dinheirinho, aluga um micro-ônibus. Aí, ó, a turma não é tão grande, né? E venha nos visitar aqui em Porto Velho. Estaremos aqui de braços abertos esperando vocês. Verdade. Beijo para cada um. Vamos lá, então, falar de seno e cosseno e tangente já é assunto, né, já recorrente da aula anterior, mas a gente vai trazer um pouquinho mais para vocês na aula de hoje. Vamos lá, se liga na telinha. Então, nos primeiros estudos da trigonometria, aprendemos os elementos que compõem um triângulo retângulo, certo? Certo. Entretanto, aprendemos de forma simples, sem ter grande compreensão do que de fato ocorre nessas relações trigonométricas tão importantes. Isso aqui se fala, por exemplo, quando nós começamos a conhecer o triângulo. Só que nós já aprofundamos um pouquinho, por quê? Porque nós já falamos de seno, já falamos de cosseno, já falamos de tangente, mostramos algumas relaçõezinhas que acontecem, por exemplo, que a tangente é uma relação de inclinação, de subida, né, que tem um certo índice, né, que é permitido em locais públicos, né, de acessibilidade, tem que ter um ângulo certinho para poder construir uma rampa. Isso mesmo. E o legal aqui eu adoro essa imagem, porque o tempo todo a gente está aprendendo e reaprendendo, né? Ou seja, quando a gente faz aula parte 1, parte 2, é porque a gente divide os assuntos para ficar mais tranquilo. Para aprender. Né? Para aprender e para reaprender. E nessa pegada de reaprender, acho que a melhor maneira só tem, né? Só tem não, né? Uma das que a gente usa aqui. Nossa estratégia aulas, aqui é a estratégia do quiz. É hora do quiz! Vamos reaprender um pouquinho, questionando se vocês entenderam a aula anterior. Vamos junto, então? Pergunta de número 1. Lá vem ele. Nas relações trigonométricas, o valor de seno é dado por? Qual dessas relações? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa? É a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa? O seno é coca. Ou o seno é caco? É coco ou é caco? Qual dessas relações é seno? E o mais legal é a gente saber que se quem anotou já sabe a resposta certinha. Ah, eu já sei, seno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Alternativa correta, letra A. Então, por enquanto, a gente está só testando as equações. Vamos lá. Pergunta número 2. Nas relações trigonométricas, o valor da tangente é dado por cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ou o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Tangente? Tangente. A tangente é diferente. Quem anotou, quem fez seu resuminho no caderno já sabe responder essa aí com propriedade. Porque a tangente envolve quem? Cateto oposto e cateto adjacente. Mas só que o cateto oposto primeiro. Então, não é caco, e sim coca. Beleza. Alternativa correta, a letra C. Vamos de pergunta número 3. Bora ver? Bora. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, o seno de 30 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 ou 1? Na tabela trigonométrica, o valor do seno de 30 vale quanto? Pam, 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 pam. Tabela trigonométrica. Então é só pensar na musiquinha, não é? Sim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. O seno de 30 é o primeiro valor que aparece. Então, 1 sobre 2, com certeza é meio, né? 0,5, se fôssemos falar em decimais, né? Mas vamos confirmar com eles? Provar para eles que é meio? Vamos mostrar a tabelinha, olha lá. Taranã, taranã, taranã. Cruzamento seno com 30. Cosseno. Seno com cosseno, não. Seno com 30, né? Seno de 30, 1 sobre 2. Perfeito. Pergunta número 4 para quem que a gente correu rápido, né? Rápido. Vamos lá. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, cosseno de 60 vale raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 2 ou 1? Ei, parece que o 1 aqui veio em negrito, né? Será que é porque é a resposta certa? Cosseno de 60?
É? Não, porque o 1 tá lá na tangente. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, 1 é tangente. Vamos de resposta? Bora. Na tabelinha, o cosseno de 60, a galera já deu o grito, com certeza é... Meio 1 sobre 2 também. também, porque agora que a gente vai mostrar para vocês o cruzamento das informações, ó. Seno de 30 é a mesma coisa que... Cosseno seno de de 30 é a mesma coisa que cosseno de 60. 60. Aí, vamos só ver aqui rapidinho aí, já vamos fazer uns detalhes aqui importantes, olha só. Seno de 30 e cosseno de 60 são iguais. Isso. Por quê? Porque eles são ângulos que se complementam. 30 mais 60 é 90. Ah, então o seno de 60 e o cosseno de 30 também é igual? Vamos ver? Seno de 60 e o cosseno de 30. Também é igual. 60 mais 30, 90. São e iguais. Por isso que de 45 é o mesmo valor. 45 ali, mais raiz de 45, 2 sobre 90. 2. Entendi. Já anotou? Entendeu? entendido agora. Entendeu? Já anotou? Tudo entendido? Vamos de pergunta número 5. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, a tangente de 60 vale quantos? Não esqueça que a tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, significando que o meio não vale. Ou é 1, ou é raiz de 3 sobre 3, ou é raiz de 3. Mas o 60 é o último dos arcos, então raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, com certeza raiz de 3 é a resposta, né? Isso, tangente de 60 graus. Beleza. Beleza? Beleza. E aí, como foram? Isso aí só pra gente dar uma aguçada no conhecimento aí, né? Lembrar as questões da nossa aula anterior, que a gente trabalhou com esses valores, com a tabelinha, e trabalhou com as razões, né? Isso. Vamos dizer, as 3 equaçõezinhas ali que determinam as relações trigonométricas. De boa? De boa. E aí, agora um detalhe importante. Esses ângulos notáveis, teoricamente, nós precisamos guardá-los todos, tá? Muitas das vezes no Enem, o professor coloca lá em forma de número decimal. Mas eu preciso lembrar, e se não fosse um desses 3 ângulos? Verdade, Se não né? fosse um desses 3 ângulos? Mas a gente vai dar uma aplicada em resolução de problemas e aí a gente vai vendo isso aí ao passar da aula, né? Beleza. Porque às vezes pode ser que não seja o ângulo de 30, 45 e de 60. E aí a gente resolve como? Né? Pula. Falou que tem de 1 a 89, né? E aí, o que acontece? A gente vai precisar dar uma olhada melhor nisso aí. Porque não vai ter um bate-o-sino da trigonometria para falar tudo isso, né? Porque é difícil. Então, vamos lá. É difícil. Na verdade, a gente já vem aplicando em problemas desde a aula anterior, tanto nos exemplos quanto nas atividades de sala. É questão da altura de um edifício, no bombeiro, né? Eu ia Escada, até comentar tudo isso mais, né? na atividade, eu acabo esquecendo. Você viu que a prova era concurso para bombeiro e eles pegaram a questão e simularam uma situação real do bombeiro. Um prédio está pegando fogo no apartamento e para apagar encostou uma escada. Uma situação real. É o que nós fazemos muitas vezes com as atividades. A gente vai lá ver o tanque, médio tanque aqui, que é para você enxergar. O próprio concurso faz isso. É o concurso para a polícia, então tem que correr aqui não sei quantos metros. Mas cria essa simulação real. Vamos lá, dar uma aplicada a mais, então, aplicação na resolução de problemas. Vamos lá. O objetivo principal da trigonometria é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis. Falamos também isso na aula anterior, né? Sobre as distâncias inacessíveis. Mas vocês usaram no tanque que dava para medir com a trena. Dava, mas a simulação foi só para mostrar para vocês. Até porque se nós fôssemos num local inacessível, ficaria meio difícil de nós olharmos, não é isso? Isso mesmo. Seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos e suas bases estão associadas aos elementos de um triângulo, certo? Certo. As situações envolvendo ângulos e medidas no cotidiano são comparadas às figuras triangulares no intuito da aplicação das relações trigonométricas. O que ele está dizendo para a gente? Viu uma situação no dia a dia, viu uma situação que você precisa resolver, você faz o quê? Enxerga ali ou tenta enxergar ali um triângulo retângulo. Enxergou o triângulo retângulo? Você vai olhar o que eu tenho, o que eu quero. Eu vou usar seno, cateto oposto e hipotenusa. Eu vou usar cosseno, cateto adjacente e hipotenusa.
Ou eu vou usar tangente, cateto oposto e cateto adjacente? Muito bem. A gente tem essas três relações. Podemos usar as três, claro que dependendo da situação, a gente usa a escolha de cada uma. Vamos lembrar da tabela? Vamos, olha lá, seno, cosseno e tangente. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí vai para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí nós falamos lá no quiz que o 45 tem ângulos iguais. Por quê? Porque a soma deles é 90. Então ele é um ângulo que se autocomplementa. E o cosseno de 60 é meio. Na tangente, nós temos uma relação que diz que é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. O detalhe importante aqui é o seguinte, olha só o importante. Se eu não lembro como chegar na relação tangente, é só dividir o seno pelo cosseno. Dividir o seno por cosseno, eu tenho tangente. Verdade, verdade. Que se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Dá 1. Valores iguais, né? Vamos lembrar a tabelinha rapidinho? Vamos. Dos arcos notáveis? Então vamos lá. 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Não esqueça da raiz. No 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Beleza, legal, né? Lembrando da tabela, aí vem a pergunta. E quando o ângulo não for de 30, de 45 ou de 60? Quando não for. Isso aqui eu acho que é lá em Calama, não é? Não, eu acho que esse aqui é Itapuã. Quando tu foi sozinha? É, Itapuã. No meio do Mandiocal. Mandiocal, tô vendo aqui. Isso mesmo, As no meio do Mandiocal. A professora Luz tinha aqui, cabelo ó. comprido, viu, gente? Os meninos do segundo e terceiro vão lembrar, mas... Ah, é verdade, em Calama a gente tirou assim, mas foi no cafezal. Um cafezal, é. Café, quentinho. Isso Quer café? mesmo. Quer café? Já, já. Quando o ângulo não for de 30, de 45 e de 60, a gente vai ter que fazer... Não resolve, faz outra. Vai pra Vocês outra. lembram que essa tabelinha do bate-o-sino, a gente também tem ela com valores decimais? Sim, sim. Né? Ó, meio é 0,5. Raiz de 3, É, 1,7. 1,7. Dividido por 2 fica 0,87. 0,87, né? A raiz de 2 é 1,4. 4. Dividido por 2, 0,7. Isso. Então, assim, esses valores todos a gente também pode dar eles como valores decimais. Sim, sim. Sem problema, certo? Então, o que vai acontecer? Quando os arcos não forem notáveis, que são os que a gente conheceu aqui, trabalhou, 30, 45, 60, a gente vai trabalhar com os outros de maneira decimal. E isso está numa tabela bem legal. Só que, claro, essa tabela não vamos decorar. Não. Nem o Enem vai exigir isso de vocês. O Enem, os concursos, eles vão dizer assim, use tananã, tananã. Use, taranã, taranã. Muitas das vezes ele dá os 3 valores. Não, sempre Né? vai dar os 3 valores. Por Seno, quê? cosseno e tangente. Porque ele não pode dar-se ao Direcionar. privilégio de direcionar você à resolução correta. Ou, por exemplo, vamos lá aqui, coloca lá, seno de 30 é tanto. Aí lá ele pede cosseno, você usa o seno. Você pode recorrer e falar assim, mas ele só colocou lá que vamos usar isso aqui. Isso. E para usar isso aqui eu tinha que fazer assim. Então, né, para não ter esse privilégio ou esse desfavorecimento, ele sempre coloca os 3, seno, cosseno e tangente. Quem tem que saber o passo a passo, identificar o triângulo, olhar o que eu tenho e o que eu quero e aplicar a razão trigonométrica correta é você. Isso mesmo. Vamos juntinho, então, aprender mais um pouquinho? Olha lá na tela. Quando, então, os arcos, né, caso os ângulos sejam diferentes de 30, 45, 60, a gente vai usar A tabela. a seguinte tabela. Olha que linda! Oh, meu Deus do céu! Mas é bonita Que- demais! Olha só que lindo. Vamos ver lá o dia que ele colocou no exercício, foi o de 60, que deu 0,87, foi? Aí, ó, de 30, de 60 e de 45. 0,80, aqui ele colocou 0,8666666. É, Arredondado para 0,7. Nós fizemos uma aula sobre arredondamento. Olha só, a segunda casa é maior que 5. Então a gente A aumenta. anterior aumenta, fica 0,87 mesmo. Olha que lindinha. Do 1
Até o 89. Isso mesmo. Então, agora, gente, arcos diferentes do que a gente tem no bate-o-sino da trigonometria, temos que usar essa tabela, tá? Ah, professores, a tabela é muito grande, eu não sei. Você vai ter posse dela para os exercícios ou o que vai acontecer? Cada atividade vai te direcionar. Ela vai dizer aqui, ó, o ângulo de 51. Aí ele vai te dizer, seno de 50, do arco, né, vai ser 0,77, 0,62, 1,23. Então, ele vai dizer esses valores para você conseguir trabalhar nas atividades, tá? Perfeito. Então, essa tabela aqui, ela é de uso de vocês, não tem como decorá-la. Não tem como não, tem, né? Se você é um fera da memorização aí. Mas eu mesmo... Então, ai meu Deus do céu, não precisa ficar com essa carinha de desespero, porque a gente vai fazer atividades com vocês, vai mostrar como se faz, mas na verdade a maneira de fazer é da mesma anterior, né? Igualzinha. E o que vai mudar? O arco não é mais daqueles valores, são outros ângulos. Mas, beleza. Sem problema algum, a gente usa um passo a passo. Um passo a passo um pouco mais... espichado. Agora um pouco mais acelerado. Por quê? Porque a gente já viu o passo a passo lento na aula. Já foi lá no... Isso, a gente já foi naquele devagarinho, tarará, tarará. Agora não, agora o nosso passo é a léguas de distância, é um passo mais acelerado mesmo. Mas dentro desse passo a passo é porque a gente quer mostrar para vocês que o jeito de resolver é o mesmo da aula anterior. Então, tá? beleza. Vamos lá? Bora. Fazer mais exemplos? Olha lá na tela, então, exemplos de número 1. Vamos lembrar primeiro o passo a passo? Acho que é importante, né? Então, no primeiro momento, o que a gente faz? Conhecer as partes do triângulo retângulo, hipotenusa e cateto. Certo. Temos que identificar quem é quem. Mas na frente a gente identifica qual a razão trigonométrica que a gente deve usar. Ou seja... Seno, cosseno, tangente. E esse passo 2 só será dado bem firme quando o primeiro passo for bem feito, beleza? Beleza. No terceiro passo, a gente monta corretamente as proporções. Tudo bem? Beleza. Montou corretamente as proporções? O que a gente vai fazer no quarto passo? Bom, vai resolver, vai encontrar o valor da incógnita. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática? Isso, vamos lá, vamos ver. Então, eu gostei porque o nosso passo a passo veio um pouco mais acelerado, não precisa a gente sofrer com detalhes, né? Porque a gente vai resolver isso de maneira bem tranquila, tá? A gente viu esses detalhes já na aula anterior e agora a gente só vai aplicar. Bora lá? Bora. Exemplo de número 1. Um pintor apoia uma escada em um muro para chegar na parte mais alta. Para que a escada não caia, o pé da escada deve estar a 1,20 m de distância da parede. E a escada deve formar um ângulo de 70 graus com o chão. 70 graus. Olha aí, olha que lindo. Um ângulo não é notável, não tem na tabela trigonométrica. Pede-se o comprimento da escada, a altura do muro em relação ao solo que a escada alcança. Quer dizer, ele quer chegar, sabe, aqui, ó. Qual que é essa altura onde a escada alcançou aqui? Qual que é essa altura? E quer saber também o tamanho da escada, x e y, que é os dois, que é x e que é y. Ah, tá. E aqui o ângulo é de 70 graus, né? Ou seja, não é um arco dos notáveis. Não é um arco notável. Beleza. Não é de 30, não é de 45 e não é de 60, né? O nosso arco é de 70 graus. Ah, então eu posso buscar lá naquela tabelinha? Pode. Olha lá. Cadê o de 70 aí? 70, tá por aqui. Ah, então se a gente precisar... Você riscou em cima, eu ia falar os valores. Né? Você vai falar os valores? Tu falou para eu marcar ele aqui. Não. Eu marquei. Olha lá, o de 70 então. Paga. Seno de 70, 0,94. Eu passar o marca-texto. Tem marca-texto aqui? Tem marca-texto aí. Aí fica melhor. Isso. Dá para ver Deu uma aí? pintadinha, aham. O seno de 70 graus, 0,94. O cosseno? Dá 0,342. No arredondamento, 0,34. 34. Né? Porque o próximo número é menor que 2. Isso.
E a tangente? 2,75 já arredondado. Já arredondado. Ótimo, né? Então vamos lá, vamos resolver? Então, primeiramente, ele quer o comprimento da escada. Então, Isso, vamos botar um tamanho. xizinho ali na escada, Xizinho. só que o x ficou meio deslocado. Ficou longe. Né? É, Mas tá aqui, ele bota tá ali. pertinho, ele tá ali. pertinho, canetinha. O x. Amarelo não dá, Preto. O X tá bem aqui. É esse X. O que a gente tem de valores aí? A gente tem o cateto adjacente, né? E a Do hipotenusa. 70. Isso. Do 70. A gente tem o cateto adjacente, a gente Aqui, ó. quer a hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa quem? Seno, cosseno, tangente. Cosseno, né? Cosseno. Cateto adjacente e hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É 1,20. 1,20. Quem é a hipotenusa? É X. Cosseno de 60. O cosseno de 60 está na segunda coluna, né? 70. 70, desculpa. Cosseno de 70, opa, pegou legal, aqui errado, né? Na Pegou a verdade é o tangente. 0,34, mas tudo bem. Você deslocou ali. ó. É porque deslocou o X, deslocou a informação ali do negocinho também. Mas no cálculo já está certo, tá? Beleza. 0,34 a substituição do cosseno de 70. Sobre 1, né? Tá sobre 1, tá multiplicando. A gente vai agora fazer a multiplicação Cruzada. 0,34 vezes x. Aí, 0,34 X. 1 vezes 1,20. 1,20. Está multiplicando, passa dividindo. Então, X vai ser igual a 1,20 dividido por por 0,34. 0,34. Ou seja, aproximadamente 3,52. 3,52. A nossa hipotenusa tem que ser maior que os catetos. Então, tá coerente? Tá, porque 1,20, né? 3,52 tá maior. Ah, então Agora tem que ver a altura do muro, né? Porque se a altura do muro estiver maior, aí tem algo de errado que não tá certo. Tem algo de errado. Vamos para B, então? A B, Bora. ele quer a altura do muro. Isso, ó, o X já ficou longe também. Tá meio Então fora. já sabemos que o outro desalinhou também, não é? Vou colocar o X bem aqui, tá? A altura do muro. Para achar a altura do muro, eu tenho o cateto oposto, cateto adjacente. Pode usar coca? Pode, Tangente? pode. Ah, isso mesmo. Coca. Cateto oposto é o X, cateto adjacente 1,20. E agora eu quero a tangente. Agora sim, a Ah, tangente fechou certinho, ó é lá. 2,75. 2,75, né? arredondado. Tá dividindo, passa multiplicando. X vai ser igual a 2,75 vezes 1,20. Resposta correta, 3,30. 3,30. Ou seja, tá certo, né? Cadê lá? Porque a nossa hipotenusa deu 3,52. Tá certo. Ou seja, 3,30 é a altura do muro. E tá Gente, quase o mesmo tamanho, né? Porque o ângulo tá ali. Antes de fazer o exemplo 2, vamos falar com eles aqui um pouquinho? Olha só o que acontece. Essa parte da coerência é muito interessante, é muito bacana, né? Vocês viram que a gente, quando deu ali, a gente falou, tá correto isso? A hipotenusa ficou maior que os catetos? Tem que ficar. Tá? Vamos supor que eu fiz a montagem, resolvi e percebi que o meu cateto é 3. E a hipotenusa deu 2. Não, tem alguma coisa de errado aqui. Errei alguma coisa. E aí um ponto importante na trigonometria e na própria geometria, que eu fui aprendendo com o tempo, até mesmo com as dicas da Lúcia e tal. Errou, apaga tudo. Não dá para ficar procurando. A não ser que tenha alguém com você que consiga te auxiliar e falar assim, ei, o que eu estou errando aqui? Porque o outro consegue enxergar o seu erro, o colega. Mas você mesmo, às vezes, não dá, porque assim, se você já fez, é porque você criou aquele mecanismo de fazer. Mas detalhe importante. Aqui deu 3,30. Vamos imaginar que o outro desse 4. Não, mas se bem que aqui é o cateto, né? Mas vamos imaginar que o outro tivesse dado 3. Opa. Não ou pode. eu errei aqui, ou eu errei lá. Ali. Um dos dois está errado, porque a hipotenusa é maior. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo sempre, então não vai ter, né, para menos. Tem que achar essa coerência, tá? Então a gente não é simplesmente a gente fazer cálculo de forma mecânica, é a gente perceber o que está acontecendo, né? A gente verificar esses resultados na prática. Ah, tá, mas deu maior que a hipotenusa, deu ruim, então tá errado. A hipotenusa tem que dar o maior valor, tá certo? Então, uma aplicação top aqui, né? Muito boa. Vamos imaginar que eu tenho lá em casa um pé de graviola é pequeno, tem um pé de biribá muito alto, eu quero construir, eu não vou fazer uma escada, não vou comprar, não vou fazer uma escada para arrancar biribá. Aí eu faço uma escada de qualquer jeito, coloquei lá, não ficou muito pequena. Então já é um detalhe importante, olha qual o tamanho desse pé de biribá aqui. Que distância vai ficar o pé da escada? Que distância, vai ficar seguro, também tem a questão de segurança ali, tudinho, bonitinho, né?
Aí que eu alinhei, beleza. Ah, então no caso a escada é a hipotenusa. A escada é a Porque hipotenusa. o pé de biribá ele vai fazer um ângulo de 90 graus Com com o solo. chão. Isso. Perfeito. Pronto. Uma Legal, situação né? A gente prática. vê isso na prática, é muito bacana, certo? Certo. E vocês viram que não foi difícil fazer com um ângulo de 70 graus, porque o procedimento é o mesmo, só que agora a gente vai trabalhar mais com números com vírgula, números decimais, que lá a gente estava trabalhando com raiz, ou né, na fração, e que às vezes a gente transformava em número decimal conforme o exercício dizia. Né? Beleza. Mais um exemplo? Bora. Vamos lá? Para fechar com chave de ouro, o exemplo de número 2 na telinha. A determinação feita por um radar da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante para previsões meteorológicas e na orientação de aviões para que evitem turbulências. Então aqui, olha só, uma aplicação na parte de aviação e também na parte de previsões de chuva. Não tem quando você olha no celular e fala assim, olha, está previsto uma tempestade, uma chuva rápida. É assim que eles fazem. Eles fazem uma verificação a partir de um radar e verifica essas questões. Nessas condições, determine a altura da nuvem detectada pelo radar, conforme o desenho. Daí aqui, nós temos um desenho com um ângulo de 4 graus. Opa, vermelho, branquinho não vai. Nós temos aqui, ó, 4 graus. Nós temos uma distância do radar até mais ou menos o meio da nuvem. E ele quer saber essa altura da nuvem. Primeiro ponto importante, ele não forneceu o tamanho do radar. Então nós vamos achar aqui uma altura aproximada, né, sem esse destaque do tamanho do nosso radar. Ah, então pronto. Então a gente vai marcar um xizinho ali pra gente ver que altura tá ficando tudo isso, né? Isso. Olha lá, um X, certinho? Vamos lá. Então se eu tenho um X ali, ó, um X aqui, qual é a razão que a gente vai usar? Cateto oposto, né? Que é a nossa altura aqui, e o cateto adjacente é a distância. Beleza? Coca a gente usa a tangente, certo? Beleza? Então, olha lá, tangente vai ser quem? O cateto oposto, que é x, ele até veio aqui depois, e o cateto adjacente, que é 80. Tangente de 4 graus, aí a gente vai lá na nossa tabela, 4 graus, a gente pega lá, sempre a gente vai pegar a terceira coluna quando é tangente, né? Porque a primeira é seno, a segunda é cosseno e a terceira é tangente. 0,07, beleza? A gente vai colocar o 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado. X vezes 1. X. E 80 vezes 0,07. Vai ficar 0,7 vezes 8, 5,6 quilômetros. É, 7 vezes 8, 56. Aham, Aí com a duas gente casas decimais. trabalha com zerinhos ali, né? E as vírgulas, então 5,6 quilômetros. A pergunta era... qual que A era? altura da nuvem. A altura da nuvem, beleza. Aí aqui, né, nós desconsideramos o fato de não sabermos qual o tamanho desse radar, não é? Se esse radar tivesse, por exemplo... Mas que vai ser, no caso aqui, como calculou em quilômetros, não tem mais de 10 metros. Então, metros para quilômetros ele não vai interferir tanto. Não vai afetar em muita coisa. Certo? Isso. E aqui, na verdade, você está falando esse complemento aqui, né? Isso. E aí, em algumas questões, ele vai dizer isso aí pra gente, não é? Vamos fazer mais um? Vamos lá para a gente finalizar, então. Uma rampa para cadeirantes... Olha aí, falando de acessibilidade. Tem uma inclinação de 20 graus. Será que isso está certo? Em relação à horizontal. Se uma pessoa percorrer 24 metros na rampa, a que altura aproximada do solo se encontrará? Bom, já temos uma divergência aqui, né? Porque 24 metros em linha reta, geralmente não é permitido, né? Tem que fazer o zigue-zague, porque fica meio cansativo. Mas vamos lá. Situações hipotéticas, só para a gente resolver mais uma questão, né? Primeiramente, a gente vai fazer o desenho. Isso. Vamos fazer um esboço? Bora. 24 metros seria o percurso da rampa, a altura é x, o ângulo é 20 graus. Um arco não notável, certo? Certinho. Colocando isso em prática, então, a gente tem quem, então, aqui, professor Maurício? Nós temos o ângulo de 20 graus, o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa a gente usa seno. Então, é aí que a gente tem que fazer o esqueminha, tá? A gente usa seno. Seno de quem? De 20 graus. Quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 24. Ó. Legal que esses exercícios foram todos prontinhos para vocês, né? Vamos usar o seno, então, dos 3 dados que foram fornecidos, a gente vai pegar esse aqui, ó. 0,34, tá bom?
0,34 a gente vai passar multiplicando, né? Olha lá, tá multiplicando, passa dividindo aqui como se tivesse 1, né? X vezes 1, x. Isso. 0,34 vezes 24, então temos aí 8,16 metros de altura. Com certeza aí essa rampa tá bem inclinada com esses 20 graus, né? Acabamos de verificar aqui que a angulação permitida por lei, vamos lá, e aí vamos já falar, porque assim, ó, de repente lá em casa, né, eu quero fazer a calçada, eu quero fazer tudo isso aí bonitinho, que já sabe que tem a lei, as né? leis Tem as municipal, normas, a lei estadual, isso. Uhum. Então a inclinação máxima está variando entre 8,33 graus e 12,25. Então não pode ser maior do que isso. Esse 20 então tá fora de cogitação. Tá fora, Ele foi uma situação que nós criamos, hipotética e tal. Por que tá fora? Outra coisa que tá fora, 24 metros. Imagina só você ter que... Né? Ah, mas aí tem a cadeira elétrica. Tem, mas nem todo mundo tem. Mas você subir 24 Seja metros... por ele mesmo subindo ou alguém empurrando, né? Da cansa, é complicado. Vai ser cansativo. Então as normas, né, as NBRs que a gente fala para o auxílio da construção civil e tudo mais, elas trazem essas leis já com todo um estudo prévio de mínimo, de máximo, em tudo. De espaço no estacionamento, tudo tem norma, gente, tudo tem norma. E aí é legal porque vai assim, 8,33, aí parou. Deve ter também um comprimento mínimo, né? Sim. Porque para. Aí faz a linha, aí faz mais 8 metros. Uma plataforma mais 8 graus. Isso. Aí plataforma, mais 8 graus. Pra ter o quê? Aquele respiro, aquele descanso. Ninguém consegue subir, né, os 24 metros assim sem parar. Então tudo né? isso é importante, até mesmo na escola. De repente você tem um colega, né, que está nessa condição de cadeirante e tudo, para você auxiliá-lo, porque às vezes, dependendo da situação, cansa, não tem acessibilidade. Hein, diretora, lá na frente não dá para fazer uma calçada com uma rampinha assim e tal. Então, são coisas que dá para ir melhorando para convivermos melhor com todos. Verdade. Vamos de brincando com os números, então, para finalizar nossa aulinha de hoje. Hoje é de... Trigonometria. Observação. Olha lá, você é um bom observador? Às vezes. Então, quantos animais você vê nessa imagem? Nenhum. Vamos deixar um tempinho na tela aí, que parece que incendiou a floresta. Tudo galho seco, não tem bicho nenhum aí. Os bichinhos vazaram fora. Pô, tudo embora. Você é um bom observador. Então, quantos animais você vê nessa imagem? E aí? Tá com vocês? Tá com vocês. Então, olha que top. Terminamos com observação. E o que tem a ver a observação com a aula? Se você não observar o triângulo retângulo, se você não olhar no triângulo retângulo, descobrir quem é o cateto, quem é a hipotenusa, esse cateto com relação ao ângulo dado é o quê? É oposto ou é adjacente? Fica meio que inútil lembrar das fórmulas. E aí tem aluno que fala assim, professor, eu não vou decorar as fórmulas. As fórmulas vão na prova. Se a fórmula que vai precisar, a gente vai colocar na prova. Só que é assim, se você não lembrar dos 4 passos, não souber dar os 2 primeiros passos, não adianta ter fórmula, porque não vai sair, vai ficar amarrado. E aí é dentro disso que você precisa ser um bom observador para destacar esses elementos, reconhecer qual razão utilizar e só ir calcular. O cálculo, às vezes a gente fica muito preocupado com o cálculo, é a última coisa a se fazer. E às vezes é o mais simples. O processo anterior é todo que vai dar encaminhamento e vai dar o desfecho final. Então não adianta ir direto para o cálculo sem passar por esse procedimento, porque vai dar erro no final aí em algumas situações, né? Não é uma afirmação isso, mas você precisa então ser um bom observador, por isso que a gente trouxe essa perguntinha aí. Deem uma olhada lá depois, o material está com vocês. Quantos animais você vê nessa imagem, tá bom? Beleza. Agora a gente fica por aqui, mas já a gente volta com a revisão, as atividades de sala e tudo mais. Até lá!